Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Além do Domo. Eu sou Adabian e vou passar agora para vocês mais um herói, ou seja, mais um mistério. Pois ontem nós postamos aqui no nosso canal sobre as inteligências superiores extraterrestres e sobre os intraterrestres, tá certo, pessoal? Então eu acredito que ontem foi bem legal, deu para dar um esclarecimento melhor a tudo isso que nós estamos nos propondo. Eu desde já peço a cada um de vocês para deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanhar as videoaulas, tá bom? E sem perder muito tempo, vamos começar a nossa videoaula, tá certo? Todos nós viemos desse princípio espiritual, do Supremo Espírito, a Suprema Consciência Una, ou seja, a Deidade. Partimos dessa unidade aonde está a nossa origem espiritual. E como é de conhecimento a nossa origem espiritual? Somente o Supremo Espírito conhece este arcano, pois só ele sabe do ser do tudo e do nada. Porém, esse nada também já é tudo, pois para ele nada está encoberto. Nós dissemos que a Suprema Consciência é una, pois está ligada a toda a sua obra e toda a sua criação, tá certo? Então a origem espiritual se deflagrou, se manifestou e irradiou-se. Ou seja, através da sua única lei. A sua única lei, que é a lei divina. Através do som, luz e movimento. Ou seja, som, o verbo divino. Luz transcendental do Supremo Espírito. E que deu movimento a toda a cosmogênese. Tá certo, pessoal? Então, este princípio da nossa origem espiritual pertence somente à Deidade, o Supremo Espírito, o Criador Supremo, ao qual nós aqui chamamos de Suprema Consciência Una, tá certo? Ao deflagrar a sua lei divina, fez ele sim, através da sua onisciência, onipotência e onipresença, tá certo? E isso tudo através da sua percepção, consciência, inteligência, amor, sabedoria e vontade, tá certo? Muito bem, pessoal. Continuando, nós dissemos que os seres espirituais se originam neste ponto, tá certo? E vão adentrando ao primeiro céu, ou seja, existem verdadeiros conclaves desse colegiado divino, junto à Suprema Consciência, tá certo? Que nós poderíamos chamar de, desculpe a analogia pálida, os seus engenheiros siderais, tá certo? E esses seres de altíssima hierarquia no plano superior, nas regiões superiores, nos colocam dentro do primeiro céu, aonde somos separados em mais ou menos, ou seja, eterno masculino e eterno feminino, tá certo? Eterno feminino e eterno masculino. Ou seja, o princípio espiritual está sendo polarizado, tá certo? E vamos descendo do primeiro céu para o segundo céu, vamos tendo a nossa origem. Cada círculo aqui, ó, representa a sua esfera de núcleo, tá certo? Aqui nós somos pura vibração espiritual. Este é o nosso princípio espiritual, ao qual a ciência chama este local de cosmos, tá certo? O cosmos espiritual. A religião chama esse local de Adão, tá certo? Adão. Nós temos que esquecer aquela história dos personagens, desses arquétipos de seres humanos como Adão e Eva, Caim e Abel. Nós estamos no hermetismo maior, ou seja, estamos diretamente ligados, corpo, alma e espírito, à Suprema Consciência. Esse é um fundamento hermético, tá certo? Então, o nosso princípio espiritual é Adão. Todos nós viemos de Adão. Todos nós viemos de Adão, tá certo? Aonde houve a polarização do ser eterno, masculino e feminino, tá certo? Eu acho que fica muito claro aí pra gente
poder entender. É claro que nesse local existem verdadeiros templos cósmicos, tá certo? E aqui sim existe a luz e a sabedoria do amor, acima das religiões as quais nós conhecemos aqui, tá certo? Que é preconizado na terceira dimensão. Essas regiões são regiões de luz, tá certo? Onde esses seres de altíssima hierarquia se encarregam de toda separação dos seres que vão adentrar a substância etérica para encarnarem nos céus. E assim nós somos como sementes lançados aos níveis inferiores, ou seja, não de escuridão, mas aonde existe energia e matéria, que é o princípio natural. Nós viemos de um princípio espiritual e estamos num princípio natural. Saímos do cosmos e estamos no universo. O universo este espiritual. Universo astral, tá certo? Astral já tá dizendo elétrico, tá bom? E nós saímos de Adão, viemos de Adão e estamos em Eva. Eu acho que fica bem claro com esses bustos, tá certo? E é claro que cada céu... Então vamos lá, vamos recapitular. Estávamos no princípio espiritual, no primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, tá certo? Descemos a região de energia e massa, matéria. O quarto céu, o quinto céu, sexto céu, nós estamos no sétimo céu. Este ponto aqui é a terceira dimensão, tá certo? Aqui, esse pontinho, dá pra vocês verem aí, né, pessoal? Aqui, ó. Aqui é a terceira dimensão, certo? Aqui é onde que é o nosso planeta, tá bom? Aqui é a terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão. Terceiro, segundo, primeiro. Tá bom, pessoal? Ficou bem claro aqui. Vocês podem como fazer um print para depois vocês verem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto céu. 7 céus criados. Número cabalístico, 7. Tá certo? As dimensões quarta, quinta, sexta, sétima, terceiro, segundo, primeiro. Ó, vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá certo? Então... esse é assim que se origina a lei do divino, do Supremo Espírito. Onde nós dissemos também o seguinte: quem são as inteligências superiores? As inteligências superiores, como eu disse, elas conectam os universos, pessoal, olha, um aos outros. São seres de hierarquia maior, tá certo? Conectam, olha só o que eu vou dizer, os 12 céus, tá certo? Façam as contas aí, é um herói. Vocês têm que estudar, tá bom? Como eu disse, tá? Então veja só, esses seres e essas inteligências estão em regiões superiores do astral, na quinta, sexta e sétima região. As vestimentas deles são diáfanas, ou seja, extremamente sutis, refletindo o fluxo de energias mentais positivas de suas individualidades nessas zonas mais densas, ou seja, aqui, tá certo? Então esses seres, essas inteligências superiores, extraterrestres, elas refletem o fruto das suas energias positivas mentais. Eles não utilizam de vestimentas, ou se assim fizerem, eles podem na tela do seu contactado usar a vestimenta que melhor lhes aprover, ou seja, que ficar mais fácil de entendimento para o contactado. No meu caso aqui, por exemplo, quando eles querem refletir, né, alguma coisa na minha tela psíquica, dentro do meu crânio, do meu encéfalo, eles colocam alguma imagem que eu consigo entender. Mas não que eles são isso, ok? Ficou bem claro. Essas são as inteligências superiores, tá certo? Essas são as inteligências superiores. Então eles não têm roupas físicas, são consciências superiores, tá certo? Não existe isso. Refletem um amor universal de toda a criação. São emissários da luz, do verbo, são senhores do verbo, senhores do verbo, são senhores da luz e senhores do movimento. A doutrina mântrica, tântrica e ântrica. São esses seres que ligam, são essas consciências que ligam. Essas consciências não vão vir aqui, ó, na terceira dimensão,
chamou lá na sua vida tão preparada, tão certinho, né? Tá levando sua vidinha, levando seu karminha aí. Ninguém vai te encher o saco. Agora veja só. No sétimo céu, veja só. Existe a quarta dimensão, que é onde nós estamos, tá certo? O nosso corpo mental está na quarta dimensão. E foi fragmentado, entrando e adensando a terceira dimensão, tá certo? Veja só, pessoal. Então, o nosso eu maior está aqui, tá certo? Porém, nem Jeová, o grande draconiano, ele pode violar tanto a lei, pois a lei ela é una, tá certo? Então Jeová não pode alterar os comandos da lei superior. Porém, ele pode bular. Ele pode, de certa maneira, acrescentar o seu propósito. E foi isso que ele fez. Ele saiu da quarta dimensão, no sétimo céu, tá certo, pessoal? E criou a terceira dimensão, que é onde nós estamos. E aí que começa toda aquela nossa conversa, pessoal. Tudo aquilo que a gente vem conversando. Nós estávamos no quarto céu, tá certo? Na quarta dimensão, no sétimo céu. E, por afinidade, viemos a estagiar aqui na terceira dimensão. Como se fosse um imã. Um imã, e nós fomos atraídos para a terceira dimensão, tá certo? E nós somos preparados nessa terceira dimensão, desde sempre, a termos o esquecimento, ou seja, a desmemorização, tá certo? Ainda mais que, veja só, a nossa centelha divina pertence ao Criador, o Supremo Espírito, a nossa centelha divina, nossa râmina, nossa semente. Râmina significa semente. Então, o nosso espírito, a nossa alma é do Criador. Agora, o corpo que nós utilizamos na terceira dimensão é do Jeová. Por isso que existe o complexo R, que já é dos reptilianos. O nosso corpo é um corpo reptiliano, certo? Em cima do aspecto de aparência dos arcanjos, que são os arcanjos caídos, que trabalham junto com o grande dragão, né? Às vezes, pessoal, o inimigo está mais próximo do que a gente pensa. Só que ele está de máscara, e ele coloca uma máscara. Às vezes você está rezando para São Miguel Arcanjo, achando que ele é um arcanjo. Mas na realidade, ele é um arcanjo, só que Draco, tá certo? De Órion, junto de Jeová. Tanto que Jeová também criou essa raça de arcanjos, tá certo? Então os arcanjos é uma raça criada por Jeová, que aqui quer se passar na terceira dimensão como sendo o dono, não Deus, quer ser adorado como Deus. Só que o Deus, o Criador, é esse, ó. Este é o Criador. A nossa centelha, tudo antemporal, pessoal, antemporal. Antes de existir o universo e as dimensões e os céus, existia isso já, tá certo? Então, e isso aqui também. Antes do céu já existia outro céu. Pode ver na Bíblia, lá na Gênesis. Leia a Bíblia que vocês vão ver. Ou seja, é antemporal. E Jeová, por saber disso tudo, sendo um draconiano vermelho, um dragão de Órion, e que adensou a terceira dimensão, ele criou esse aspecto, tá certo? Esse contexto. Pois ele quer ser adorado como o Criador. Mas não é não. Ele é um usurpador, ou seja, o dragão vermelho, aí se ele fosse bom, ele não precisaria enganar e nem fragmentar os seres que estão encarnados aqui. A gente não precisaria ser desmemorizado. Ele gosta da ilusão, ou seja, no mundo que ele criou, deste mundo, dessa Matrix, tá certo? Deste planeta que ele criou, tá certo? Tá certo? Ele é um grande ator, ele junta o seu nome com o de Deus, tá vendo, pessoal? Ele junta o seu nome com o de Deus, que é o Criador do Universo, e se passa por ele aqui. Então, veja só, esses seres que aqui dominam a terceira dimensão são 49 raças intraterrestres, tá certo? Então, veja só, ele é o grande ator, o grande comando, o governo oculto é feito por Jeová. Ele sim quer se passar pelo Criador. Por isso que ele criou essa dimensão. Nós precisamos despertar,
sairmos da terceira dimensão e voltarmos à nossa origem, ou seja, voltar ao Edna. O que é o Edna, pessoal? O Éden. Nós precisamos sair daqui, ó. Tá vendo que um liga ao outro, ó? As consciências intraterrestres, as inteligências, elas nos ligam aos universos maiores, ó. Tá vendo? É uma coisa ligada na outra, tá vendo? Então, quando a gente faz esse caminho, a gente já está no Éden, ou seja, retornando para o Éden, ou seja, para Deus, o Criador verdadeiro, e não aquele que é o grande usurpador, Jeová. Também disse ontem no vídeo, para quem não viu o vídeo, volte lá e dá uma olhadinha de novo, que os seres que estão na terceira dimensão, eu vou apagar aqui, pessoal, olha, eu vou apagar um pouquinho aqui rapidinho, para a gente finalizar aqui, tá? Também disse para vocês ontem o seguinte, que nós estamos aqui, não ficou tão reto, mas a minha terra plana está meio torta. Que existe o grande abismo, tá certo? O grande abismo. Ou seja, temos 7 dimensões inferiores aqui, onde tem as Kaabas, os fundamentos, tá certo? E que aqui é a terceira dimensão. Tudo que existe aqui e aqui, de ET, de inteligência extraterrestre, já está aqui mesmo. Trabalham e seguem um governo oculto, que opera na dimensão, em todos os continentes, em todos os lugares, entendeu? Eles operam aqui a comando de Jeová. Ou seja, você vê um Brave, você vê um reptiliano, você vê um draconiano, você vê um Geberoni, você vê qualquer tipo de raça aqui, que alguns têm costume de chamar de demônio, eu não assim o farei, não chamarei esses seres de demônios, tá bom? Mas muitos canais chamam de demônios, tá? Esses seres obedecem o grande dragão vermelho, Jeová. Agora, essas consciências e inteligências, como eu expliquei, elas nos ligam às dimensões superiores, pessoal. E uma adentrando sobre a outra, tá vendo? Ó? Uma adentrando sobre... Aqui não precisa de fazer nada não. Aqui você não precisa de pedir nada, não precisa de rezar, você não precisa de fazer nada disso. Isso é coisa de seres tridimensionais, de pessoas que estão na matéria, com as suas consciências fragmentadas, são meros seres humanos que infelizmente ainda não conseguem entender o que é o amor verdadeiro, o amor condicional, o que é uma inteligência, uma consciência superior, tá certo? Por isso que não conseguem captar essa frequência aqui, não conseguem entender essas consciências superiores, tá certo? Inclusive esses seres que estão aqui no abismo, que são extraterrestres, intraterrestres, eles são, vejam só, eles são contra o Supremo Espírito de sua lei. Tá certo? Eles são contra isso. São as hostes do dragão. Já ouviram falar das hostes do dragão? Quando você fala dragão, você já pensa dragão, Elohim vermelho, Draco, Orion, Jeová, tá certo? Não fica difícil. Agora veja assim, pessoal, as pessoas que estão encarnadas na terceira dimensão, elas têm o seu corpo físico, elas têm o seu corpo astral, certo? E tem o seu corpo mental. O mental, astral e físico. Olha a dificuldade para que esses seres, essas inteligências superiores, nos contactem, nos deem uma abertura espiritual, um despertar. Vejam só, a maioria das pessoas que estão encarnadas na terceira dimensão, elas conseguem ter uma, como que eu posso dizer assim, uma intuição. Então existem seres nas regiões de luz que, veja só, 80% das pessoas, elas conseguem escutar de certa maneira o que eles estão nos dizendo, certo? Existem pessoas que estão na terceira dimensão que vão dizer assim, então aqui 80%, aqui 10% consegue ouvir, por exemplo, um ser de uma potencialidade maior. E os outros, vou colocar assim, para ficar mais fácil, ó. 80% das pessoas encarnadas
vão ouvir o que um mentor espiritual pode dizer. E ainda nem obedece. Aí, ó, mais 15% vai ouvir o que um mestre mântrico, um ser ascensionado vai dizer. E olha lá se vai obedecer, né? E 5% das pessoas que estão encarnadas na crosta terrestre vão ouvir um ser lá da 7ª dimensão. Certo? Então é como que é difícil, de tão atrofiado que nós estamos, ó. Nós estamos aqui, ó, tão entulhados do corpo, que a gente tá assim, pessoal, ó. A gente não consegue ver um palmo além do nosso nariz, de tão entulhado que está nosso mental. Então é difícil se desprender disso tudo, tá certo? Então veja só, existem seres intraterrestres que trabalham para o governo oculto, aonde Jeová, junto dos seus arcanjos, dominam essa região desta dimensão, ou seja, a dimensão que estamos, a 3ª dimensão. Tá certo? O nosso corpo é um corpo feito e programado para ter esquecimento constante. Somos desmemorizados. É difícil a nossa epífise estar aberta, desbloqueada para subirmos essas regiões e termos contatos. E mesmo ninguém dessas regiões descerá aqui. Depende de nós. Nós estamos aqui como sementes e precisamos nos despertar. Ou seja, estamos num momento apocalíptico onde cada um de nós terá a sua própria revelação e o seu despertar. Isso é fundamental, disciplinar e ter vontade e força e foco para que se façamos por merecer, para retornarmos à nossa origem, ao nosso Criador. Então eu acredito que ficou bem fácil de entender que as inteligências extraterrestres não são esses ETs que vocês veem por aqui. Tá certo? É uma aula simples, complexa, mas simples. Dá para todo mundo entender isso aqui. Tá certo? Eu agradeço a cada um de vocês. Se tiver uma sugestão de vídeo, por favor, me fala sobre isso, me fala sobre aquilo. Põe lá que a gente vai fazer, tá bom? Põe lá no que a gente faz para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail, tá certo? Eu vou deixar o e-mail lá na página. Não esqueça de deixar o like, se inscreva, deixa o like, se inscreva no canal. E se você tem algum amigo ou alguma amiga que está passando por esse despertar em pleno apocalipse, né, tendo essa grande revelação, manda para o nosso canal aqui que a gente vai um ajudar o outro, tá bom? Tá certo? Obrigado, pessoal. Muita luz, paz, energias positivas, energia, frequência e vibração. Aranauã. Obrigado, pessoal.